boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo o programa Reflexão do Dia. Eu me chamo Dilton Góes. Esse é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo do estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgue em suas redes sociais este estudo, esta oração, esta pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus. Liturgia do dia, 2 de agosto de 2024, 17ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Eusébio de Vercelli, exemplo de defesa do cristianismo. Século III, Itália. Eusébio nasceu na ilha de Sardena no ano de 283. Após a morte do seu pai, Eusébio entrou para o clero muito jovem e logo foi ordenado sacerdote. Em 345, consagrado bispo da diocese de Vercelli pelo Papa Júlio I. Durante o Concílio de Milão, em 355, Eusébio e os outros bispos foram contra o arianismo, que já se espalhava pelo mundo, daquela época. O arianismo é uma filosofia, uma heresia, que nega que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, e fala que Jesus é um homem como outra pessoa qualquer, um ser iluminado, um homem que atingiu a luz, e que negava a divindade de Jesus Cristo. Por isso foram condenados ao exílio na Palestina. Lá, Eusébio sofreu torturas físicas e psicológicas. Em seguida, foi mandado para Capadócia, na Turquia, e de lá para o deserto de Tebaida, no Egito. Depois de 6 anos no exílio, Eusébio finalmente alcançou a liberdade. Ele continuou o trabalho de evangelização, indo a Antioquia, Ilíria, Itália, França, e até que morreu evangelizando e defendendo a fé católica. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedimos à Santíssima Trindade que nos inspire na primeira leitura, na leitura do Santo Evangelho, no Salmo de hoje. Primeira leitura em Jeremias, capítulo 26, de 1 a 9. Livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicado da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor, e fala a todos que vêm das cidades de Judá para adorar ao Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Então Jeremias foi lá para o templo, em Jerusalém, e no meio do átrio, onde as pessoas passavam para adoração, ele gritava e proclamava a seguinte profecia: Não retireis uma só palavra, diz Deus. Talvez eles ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-lo por suas más obras. A eles então dirás: Isto diz o Senhor: Se não vos dispuseres a viver segundo a lei que vos dei, a escutar a palavra dos meus servos, os profetas que eu vos tenho enviado com solicitude e para vossa orientação, que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Siló, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Então, Deus pede, através do profeta, a conversão do povo de Israel, anunciando que se eles não se converterem, eles ficariam à própria sorte. E aquela casa seria uma segunda Siló, e seria uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Interessante que Siló é aquela região onde teve aquela primeira parada da arca, assim que foi colocada a arca. Então lá em Siló foi uma pausa. Então Siló tem essa característica de ser uma
pausa do Senhor. Então, farei dessa cidade darei uma pausa. Então, eu vou e deixo vocês por conta de vocês mesmos. Mas também essa profecia de Jeremias fala também do próprio Cristo, né? O Cristo que surge em meio às perseguições romanas, né? O domínio romano, onde o povo também está humilhado pelos seus pecados. Depois Cristo é crucificado, ressuscita, e 70 anos depois do nascimento de Jesus, Jerusalém é totalmente destruída. Então, essa comparação de Siló, junto com uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra, também é uma profecia direta à primeira vinda de Jesus. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer essas palavras na casa do Senhor. Eles podiam muito bem se converter, né? Não. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara e que falasse a todo o povo, prenderam-nos os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: Este homem tem que morrer, este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: esta casa será como Siló, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, além de não ouvir, ainda prenderam o profeta e queriam matá-lo, silenciar a palavra de Deus no meio do povo. Então, é assim a realidade nossa, é desse jeito também. Hoje, Satanás, o demônio o maligno, tenta silenciar a voz da igreja e aqueles que tentam profeticamente anunciar esse tempo de conversão, porque Jesus está voltando. Mas assim como Santo Eusébio de Vercelli não se calou mediante as heresias que queriam sufocar a voz da igreja em seu tempo, pedimos a Deus também, por misericórdia do Senhor, que envie sobre nós pais, pessoas comuns, mães, filhos, o Espírito Santo, que nos dê coragem para também, no átrio do templo, proclamar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus e a conversão de todos os povos para a salvação de toda a humanidade. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 68. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Então, às vezes, nosso coração está tão magoado porque parece que Deus está em silêncio, distante. Por isso o salmista pede: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Então, no silêncio da nossa dor, queremos clamar ao Senhor. Vem, Senhor, nos orientar, dai-nos a saída, dai-nos a direção certa para a nossa vida. Aumenta em nós o vigor espiritual para a batalha diária. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Evangelho está em Mateus, capítulo 13, de 54 a 58. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, a terra natal de Jesus, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente Jesus passou sua infância naquele local, sua juventude. Então todos ficavam admirados com aquela situação, né? Agora ele está falando que é o Filho de Deus, mas não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Né? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Né? Suas irmãs não moram conosco? Lembrando aqui que a palavra irmão e irmã refere-se a todo parentesco próximo, né? As famílias naquela época moravam muito juntas umas das outras.
você ter uma casa era um negócio extremamente difícil. Então as famílias se acumulavam, se juntavam, moravam todos juntos, né? Então eles e também no hebraico não tem a palavra primo, né? Tudo é irmão, irmão, irmão. Então todo parentesco mais próximo são chamados de irmãos. E eles ficaram escandalizados porque Jesus falava com toda a autoridade. Mas esse não pode ser o Cristo, porque ele é filho de José e filho de Maria, né? Então eles tentavam tirar a autoridade de Jesus e Jesus não pôde fazer grandes milagres na sua própria casa, na sua própria cidade, porque lhes faltara fé. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver Jeremias gritando no átrio do templo e todos que conheciam Jeremias falavam: ele está louco, está doido, maluco, está gritando aos ventos, né? Vamos matá-lo, vamos matá-lo. É a mesma falta de fé, né, que acontece aqui no tempo de Jesus. Ali então, Jeremias deixa de ser um instrumento de Deus que poderia fazer cumprir a profecia, evitar o escândalo, evitar que o templo fosse destruído, mas eles renunciaram a Jeremias. Assim como também no tempo de Jesus, as autoridades renunciaram a Jesus. Quiseram prendê-lo e como prenderam, matá-lo, e depois de que Jesus foi crucificado, mais 40 anos depois, ou seja, 70 anos do nascimento de Jesus, Tito entra revoltado lá contra Israel e destrói toda Jerusalém, humilhando o povo. Nos anos 136 em seguida, vem outro general, outro imperador, destrói o restante da cidade, dispersa o povo de Israel no mundo inteiro, que só vai ser reconstituído como nação em 1948. Então, isso tudo são maldições previstas pelo profeta Jeremias. Bastava no tempo de Jeremias acolher a palavra, bastava no tempo de Jesus reconhecer Jesus como Cristo e Salvador. O próprio Cristo, chorando, né, olhando para Israel, falava, né, ah, Israel, Israel, Jerusalém, Jerusalém. Se ao menos você soubesse, né, quem pisou esse solo, quem está do seu lado. Mas é assim, nós negamos a existência de Deus, muitos estão é, tentando silenciar os profetas, a voz da igreja, enquanto as profecias se cumprem uma a uma. E o tempo urge, o Senhor vem e há de julgar os vivos e os mortos. Estamos aí à beira de grandes calamidades, guerras e tudo mais. Mas mesmo assim, alguns corações estão como pedra, distantes da realidade do que está para acontecer. Vem, Senhor Jesus, que o vosso povo está alerta, o vosso povo ainda anuncia sobre telhados a vossa vinda gloriosa. E com a igreja vamos manifestando o poder de Deus para a salvação daqueles que se convertem ao nosso Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admin-se Não Evangelizar. E eu quero reforçar o convite para que você seja também um anunciador da Boa Nova para multiplicando em suas redes sociais, para que essa palavra possa encontrar esse coração de pedra e convertê-lo ao nosso Senhor Jesus para a sua própria salvação. Seja você um Jeremias, seja você a palavra de Deus que é anunciada nos tempos atuais. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.